Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras brasileiros através de dicas de escrita criativa, mercado editorial e analisando a cultura pop sob o olhar de instrutor. Hoje eu vou falar do Alejo, mas não o Alejo do videogame, é o Alejo do livro Fios de Prata, Reconstruindo Sandman, do Rafael Dracon, que sim, o Dracon realmente usou, né, o Alejo dos jogos de videogame para criar um personagem. É lógico, ele não adaptou o videogame para um livro, mas o herói desse livro tem o apelido de Alejo, sabe? Então foi uma tática genial que o Dracon usou para criar um herói que é reconhecível para o público de imediato, tá? E de muitas formas. O apelido é uma delas, mas o Alejo realmente é um protagonista que muitos autores, muitos leitores, autores também, mas muitos leitores vão assim se identificar de cara e vão querer acompanhar logo de cara. Então eu vou analisar especificamente o herói desse livro daqui hoje, tá? Então eu vou falar da aparência dele, do comportamento dele, da motivação dele, do histórico dele e do diferencial desse personagem, tá? Começando, a aparência do Miquel Santiago, que é o nome do personagem. Ele tem apelido, ele é conhecido mundialmente como Alejo, é o apelido dele. Mas o Miquel Santiago, ele não tem descrição física, o que é genial, tá? Quando o autor não descreve o Alejo, não descreve o protagonista, cada um de nós imagina ele como quiser, tá? Eu imaginei um mulato, eu imaginei um brasileiro entre o negro e o pardo, que é realmente assim, que eu imagino que seja assim, uma das principais caras do Brasil. O Brasil tem várias caras, não dá pra dizer que o Brasil tem uma cara. Um dos pontos, inclusive, de ser brasileiro é que a gente não tem uma cara definida, sabe? Isso aí é uma coisa que tem os estrangeiros percebem isso, sabe? Por exemplo, se você viajar para a Europa, lá não tem assim tanto assalto, mas lá tem muito batedor de carteira. E eles miram brasileiros para bater carteira. Por quê? Se eles querem falsificar documento, eles têm esse tráfico de documentação, né? Um dos crimes muito comuns na Europa. Então, se eles roubam uma carteira e pegam um documento para falsificar de um asiático, de um europeu, de um africano, vai ter uma certa cara, né, de asiático, de europeu, de africano. E o brasileiro pode ter qualquer cara. Então eles podem traficar o documento brasileiro para qualquer lugar do mundo, sabe? Então a gente não tem cara, sabe? E justamente isso é importante da gente compreender, porque os nossos leitores também têm qualquer cara. E o Bernardo, como escritor, em evento literário, em Bienal do Livro, em Feira Medieval Carioca, todo tipo de gente compra meu livro. Isso é uma coisa que, assim, que a gente tem que ter essa percepção, sabe? Então a gente acaba, lógico, se inspirando no que a gente lê, no que a gente assiste, no que a gente joga. Mas quando a gente entra em contato com o público, a gente vê como que o nossa cidade, né, e nosso mundo ao nosso redor, nosso país, é tão multifacetado, sabe? E o Dracon, imagino que ele tenha tido essa compreensão, porque ele realmente quis que cada leitor se projetasse de alguma forma no Alejo, tá? Ou então imaginasse o Alejo, ou você, acho que a intenção é ou se projetar no Alejo, se imaginar, né, na pele desse herói, ou então imaginar ele como seria assim, a imagem que você tem de um jogador de futebol. Vou falar mais disso quando eu falar do histórico dele, tá? Mas logo de cara, o Alejo, ele é um jogador de futebol. O apelido veio daí também, sabe? Então, assim, eu acabei imaginando a minha imagética de o astro do futebol da atualidade. Ao longo da minha vida, quem eu vi, né, como astros de futebol, assim, quando eu era garoto, o primeiro que eu vi, assim, né, que era o jogador daquela época, era o Ronaldinho Fenômeno, mas também logo depois veio, assim, junto, né, tipo, eu lembro do Fenômeno em 98, eu tinha 10 anos de idade, mas logo na Copa seguinte, o Ronaldinho Gaúcho também já era, assim, estrela do time ao lado do Ronaldinho Fenômeno, né? E assim, quando eu analisei a minha vida inteira, quem eu lembro quando eu penso em um grande jogador de futebol brasileiro, eu penso no Pelé, eu penso no Romário, eu penso no Ronaldinho Gaúcho, mais recentemente no Neymar, né? Então, sempre tem essa as caras, né, que eu vejo quando eu penso em astros de futebol brasileiro. Então, eu imagino
o Alejo nessa linha, tá? De astro de futebol, né? Eu imagino o Alejo nessa linha de, como eu falei, Pelé, Romário, Ronaldinho Gaúcho e Neymar. São as caras que eu vejo. E você também, quando você lê, você vai ter, se você já leu ou se você lê, você vai ter essa imagem do astro de futebol do momento. Então, é por isso que o Dracon não descreveu o herói. O herói sem descrição permite que cada leitor ou se insira naquele herói ou imagine ele como quiser, duas coisas. Eu até estava falando tava falando sobre isso com uma autora amiga minha, a Cindy Dalila, que no livro dela também não tem descrição de personagens, né? E alguns leitores perguntam, mas por que não tem descrição, né? A ideia é essa, você imagina cada personagem como você bem entende. Eu já segui esse fluxo já, quando eu não leio, eu nem percebo. Eu lembro que eu li esse livro e eu tava tipo, mas como é que é? Eu tinha essa imagem mental do Alejo, eu reli assim no começo do livro para procurar a descrição dele física e não tinha, né? Então, para mim foi tão natural, sabe? Eu só segui o fluxo, né? Imaginei o Alejo como eu bem entendi, sabe? Que funcionou muito bem, tá? Então, é uma coisa bem interessante que os autores tentem abordar. Não descrever um personagem para permitir que o leitor imagine ele como quiser, tá? Enfim, o segundo ponto é o comportamento do Alejo. Ele é um cara heróico, tá? Já falei aqui de outros personagens de ficção também tem esse arquétipo mais heróico. Eu falei bastante do Super-Homem e também do o Ned Stark, né? O Eddard Stark do Game of Thrones. Eu acho que são dois exemplos assim dos heróis bem típicos do que a gente tem de referência hoje em dia, tá? Tem vídeo aqui no canal desses dois específicos, do Ned Stark e do Super-Homem. E o Alejo, ele segue um pouco essa linha de herói mais clássico, mas ele também é um tanto arrogante, tá? E o que funciona muito bem, porque você sente que ele é um cara real, né? Você sente que ele é um cara plausível, né? Ele não é só porque ele ficaria muito deslocado se ele fosse a história se passa nos tempos modernos. Você pode ler esse livro aqui imaginando 2020, né? Não com quarentena, mas você pode imaginar essa história se passando em tempos recentes, sabe? E botar um herói em modo antiga, que é só um herói em modo clássico, tipo, não seria convincente, sinceramente. Ninguém é um herói clássico nos dias de hoje, sabe? Então, o Alejo tem essa questão dele ser um rapaz, ele é jovem, ele é um dos caras mais famosos do mundo inteiro, né? É um dos caras mais ricos do mundo inteiro, sabe? Ele é um grande astro do futebol, então tem, assim, legião de pessoas de vários países que adoram ele, sabe? E é lógico que isso afeta o ego dele, sabe? Ele não é um cara marrento, ele não chega a ser babaca, sabe? Mas ele compreende a posição que ele tá, sabe? Então, assim, tem uma cena, por exemplo, que ele tá num restaurante que ele fechou o restaurante. É ele dentro do restaurante e é isso, sabe? Ele e a pessoa com quem ele tá. E mais ninguém, sabe? Então ele tem esse poder de chegar no restaurante que é caro, não é um restaurante qualquer. Ele simplesmente, quero um restaurante só pra mim e pra ela. Acabou, sabe? E ele pagou por isso, sabe? Então você vê a fortuna desse cara, sabe? A pompa desse cara. Então, assim, ele também não é um cara arrogante. Ele é um pouco arrogante, sem ser um babacão, sem ser um escrotão, sabe? Mas ele é meio marrentinho, sabe? Então, o que faz sentido pela origem que ele teve, sabe? Pelo percurso que ele teve até chegar onde ele tá, sabe? Ele é uma pessoa de boa índole, mas ele, justamente por ter conquistado tanta coisa tão jovem, ele também não é um cara, assim, 100% humilde. Não faz sentido. Nem ninguém continua humilde tendo tanta riqueza, tendo tantos holofotes, tendo tanto poder como que ele tem, tá? A motivação dele é, basicamente, a Ariana, que é o par romântico dele, que é uma atleta também, né? Só que ela é atleta, ela é bem inspirada na Daiane dos Santos, tá? Eu imagino um pouco da Daiane dos Santos quando eu imagino ela, só que ela não é. A Ariana, que eu me lembre, a descrição dela é de uma menina caucasiana, sabe? Mas ela também é, assim, o maior astro do esporte dela, né? Do momento. Então tem esse casal dos sonhos, sabe? O grande astro de futebol e a grande... A grande astra, não. A grande atleta também, a grande esportista também. Esqueci agora qual é a modalidade, né, de salto acrobático, se não me engano. Não sei se nome específico além disso. Mas ela faz salto acrobático. Fugiu, tá? Essa parte. Desculpa. Enfim. Então, e
A história acaba se desenrolando, porque é um livro de fantasia, né? Uma editora fantástica. O nome, a capa diz muito, o nome diz muito, Reconstruindo Sandman, né? Então logo o primeiro capítulo já mostra já como fala do sonhar, tá? Essa história aqui, como o vídeo não é focado no livro em si, eu vou gravar, assim que a stop aqui nesse vídeo, eu vou gravar a análise do livro, não sei qual que eu vou publicar primeiro, né? Eu gravo primeiro, edito depois que eu lanço, mas tem, se não tem, vai ter também aqui no canal a análise do livro, tá? Mas logo de cara, assim, é um livro sobre o sonhar, basicamente. Mas a jornada do Alejo, esse livro inclui tanto uma saga épica de uma guerra no mundo do sonhar, né, no mundo dos sonhos, né, uma coisa mais etérea, mais astral, sabe? Mas o próprio Alejo, ele tem uma jornada pessoal dentro disso, que é uma história que acaba se tornando um resgate à donzela, tá? Então a motivação dele ao longo da história, ele já tem tudo que ele poderia querer na vida, sabe? Já tem tudo. E aí, quando ele encontra a pessoa que ele ama, ele constrói essa relação com ela, ele acaba tendo que partir ali numa jornada de resgate à donzela. Então a motivação dele ao longo da história é bem clássica mesmo. E o Dracon soube reconstruir a jornada de resgate à donzela, tá? Resgate à princesa, de maneira fantástica. Nesse livro aqui, vale muito a pena. O histórico dele, finalmente, né? Ele é um jovem brasileiro que se tornou o melhor jogador de futebol do mundo, né? Em resumo, é isso. Mas isso, dentro da mitologia desse livro, quer dizer também que ele é o maior sonhador do mundo, sabe? Porque ele, de fato, tipo, se a gente for pensar, né? Muitos brasileiros têm esse sonho de ser um astro do futebol, sabe? Nós temos aí uma legião de brasileiros, temos milhões de brasileiros que ou sonham ou sonharam com isso em algum momento da vida deles, tá? Então, assim, é um sonho que existe e os sonhos têm poder, né? Ainda mais nessa história aqui, sabe? Se você acredita nisso ou não, com você, mas né? Os sonhos têm poder nessa história aqui, tá? E ele alcançou esse sonho. De tempos em tempos, alguém alcança esse sonho. Então, ele é o maior sonhador do mundo nesse momento, sabe? Ele está vivendo o sonho dele nesse momento, só que está descobrindo o que isso significa na prática, né? E também o que significa no nível metafísico, no nível fantástico, né? No nível além do mundo material, sabe? Que ele nem sequer sabia que existia. Então, ele está nessa posição de ser o maior sonhador do mundo, tá? Ao alcançar o sonho de tanta gente, que é ser uma jogador de futebol. Isso tudo, cara, é uma tática do Dracon, que é realmente, cara, eu acredito que qualquer leitor brasileiro que lê esse livro vai reconhecer ou se identificar com o Alejo. Esse que é o ponto, sabe? Eu, Bernardo, não sou fã de futebol, tá? Mas quando eu li a história de jogador de futebol, cara, eu não sou fã de futebol, tá? Mas minha família é, sabe? Então eu convivo com futebol, sabe? A gente assiste juntos a Copa do Mundo, sabe? A última eu não assistia, não tava afim de assistir. Na época tava com uma pessoa que também tava namorando uma menina que também não gostava de futebol, então a gente tirou a Copa do Mundo pra ficar nós dois juntinhos, né, esqueci do mundo, basicamente. Mas eu fiz isso adulto, sabe? A minha vida toda, mano, futebol, não tinha opção, né? A família toda vendo futebol, domingo, família, né, eu ia junto, sabe? E tentei curtir, tentei assistir, é divertido e tal, mas não é a coisa que me apaixona, sabe? Mas eu vejo essa paixão, esse que é o ponto. Por mais que você não seja fã de futebol, você vê essa paixão ao seu redor morando no Brasil, sabe? Então você vai reconhecer o Alejo de uma forma ou de outra. Isso que é sensacional. O Dracon conseguiu querer ser herói, tá? Que basicamente qualquer brasileiro vai reconhecer, se não se identificar. Se identificar, melhor ainda. Mas por mais que você não se projete nele, eu mesmo não me projetei no Alejo particularmente, mas eu identifico ele, eu compreendo ele, eu vejo ele, sabe? O Dracon conseguiu pegar uma imagética muito nacional e transportar para esse livro aqui, através do Alejo. Ele conseguiu fazer isso de maneira maestral, tá? O que me leva ao último tópico, que é o diferencial desse herói, que é ser um herói brasileiro, tá? Tenta-se criar de tempos em tempos um herói nacional. A gente tem várias tentativas de heróis nacionais. A gente tem assim, alguns heróis brasileiros, sim, mas é difícil você ter um herói que represente o Brasil, né?
Por exemplo, o Lampião, sabe? É um herói, ele é um herói ou anti-herói brasileiro, sabe? Mas ele não representa o Brasil, né? Talvez o mais perto que a gente tenha tido disso tenha sido o Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite. Ele era tinha assim, eu lembro de jornal falando o anti-herói brasileiro, sabe? Então assim, Tropa de Elite 1 e 2 foi assistido por boa parte da população brasileira e teve uma recepção muito positiva, sabe? Mas também dividiu opiniões. E também não é difícil ele representa o Brasil, porque ele é um anti-herói, literalmente, né? Que está combatendo o crime, combatendo a corrupção, combatendo as grandes mazelas do Brasil. Mas ainda assim, acabou que, por mil motivos, tiveram dois filmes que não teve assim, uma continuação. Então a gente lembra dele, mas talvez assim, a próxima geração já não lembre mais tanto assim do Capitão Nascimento. O Alejo, ele é anacrônico. Esse que é o ponto, talvez. Talvez os outros heróis brasileiros tenham sido ou muito regionais, né, que a gente reconhece como herói brasileiro, mas a gente não se identifica tanto assim, tá? Ou tenham sido muito periódicos, muito daquele momento, daquela história, daquele contexto. O Alejo, sinceramente, ele transcende, tá? Ele transcende regionalidade, ele transcende cronologia, sabe? Hoje ele consegue ser, como eu falei, esse livro aqui foi lançado, agora eu esqueci quando que ele foi lançado, 2005, eu acho. O autógrafo é de 2015, o autógrafo. Ele foi publicado, acho que em 2012, que foi publicado o livro, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Então, assim, o livro tem quase 10 anos já, mas eu acho que pessoas de qualquer idade, tá? Adolescentes, adultos ou até já talvez até idosos, né? Não é um tipo de livro que um idoso lê, mas eu acho que um idoso poderia ler esse livro, sabe? Sinceramente, e poderia... E tem muita referência à cultura pop nesse livro aqui, tá? O idoso acho que não ia pescar isso. Mas, com certeza, qualquer brasileiro pode ler esse livro aqui em qualquer momento, e um ponto que vai ser importante em qualquer história, mas que nesse livro funciona muito bem, é esse herói, tá? O Alejo consegue ser um herói brasileiro, assim. Sinceramente, eu acho que é o herói mais brasileiro que eu já li na minha vida. Acho que é o herói mais brasileiro de todos. Acho que quando o Dracon criou esse Miquel Santiago, que ele é apelidado de Alejo, por causa do Alejo do videogame, né? Ele é tão bom de bola que falam que ele trapaceava, ele roubava, ele macetava jogando no mundo real. Aí comparavam ele ao Alejo, que era um jogador muito bom no videogame, né? Então, acabava que o Dracon conseguiu, através desse personagem, criar um herói brasileiro legítimo e anacrônico, sabe? Que qualquer um que leia pode realmente ou se projetar ou identificar esse herói, tá? Então isso que eu acho que tornou esse livro tão poderoso. Por acaso, teve um seguidor meu do Instagram que tava falando comigo lá no inbox, né? Ele gosta de Dracon e de expor. Eu falei, pô, eles são épicos, né, esses dois. Aí ele falou, pô, uma pena que o Dracon não publicou uma sequência desse livro. E sei lá, cara, acho que esse livro tá completo. Eu acho que esse livro aqui é um bom standalone. Se tivesse sequência, eu iria ler. Mas é um livro que com certeza não precisa de sequência. É um livro que com certeza ele se basta por si só. Eu acho que talvez uma sequência poderia até perder parte da magia desse livro aqui. Então, é um livro que é muito interessante por muitos motivos, mas com certeza o herói é um dos pontos que mais funciona em qualquer contexto que você possa imaginar, tá? Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, dá o like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 de escrita, vídeo de mercado editorial, cultura pop e escrita criativa, às vezes os assuntos misturados aqui no canal, todo dia de 2020. Então, até amanhã.